Glória a Deus, é uma alegria imensa poder compartilhar contigo a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que ela é uma palavra que marcou já a minha história, marcou minha trajetória. Ela fala um pouco de mim, não vou falar de mim, mas é uma palavra acerca de momentos que eu passei. E eu já ministrei uma palavra parecida com essa, se eu não me engano, em 2018. E eu gostaria de ministrar aqui novamente. O tema é: não desista. Não desista. Existe algo para nós, existe algo que Deus gostaria de fazer e quer fazer, e em nome de Jesus Ele vai fazer na sua vida. Porém, isso vai ser só possível se você não desistir. Quero ler contigo em Lucas capítulo 9, versículo 62. Lucas 9, 62 diz: Mas Jesus lhes disse, ou lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Quem inicia uma grande obra, quem inicia uma empreitada, quem dá o início da execução num projeto e ele olha para trás, e no caso olhar para trás está querendo nos dizer: aquele que desiste, ele não está apto para o reino. Aquele que volta para trás não está apto para o reino. Aquele que abandona projetos que Deus iniciou na sua vida, ele não está apto para o reino. Quantos aqui já desistiram de algo? Cara, nós já desistimos de muitas coisas. Planejamos e iniciamos projetos e dali a pouco desistimos, desanimamos. Infelizmente isso é muito comum, muito comum. Em várias áreas da nossa vida, em vários momentos e fases da nossa vida. Todos os dias Satanás nos apresenta uma proposta para largar mão. Todos os dias somos tentados a dar um tempo, a ficar de boa, desistir, parar, desanimar. Todos os dias Satanás vai tentar fazer isso. Ele vem com uma proposta e fala: cara, desiste disso, não vai dar certo, você não consegue. Ele vem com as mentiras dizendo que você não pode, que você não é apto, que você não é adequado para fazer tais coisas. E algumas coisas até ele tem, existe uma verdade em algumas coisas. Eu não posso muitas vezes, eu não sou apto, mas Deus pode. Nele eu consigo. Então, só que muitas vezes essa mentira de Satanás, ela toma um lugar em nosso coração e nós acreditamos nisso, a ponto de tomarmos isso como verdade, e nós acabamos por desistindo. Quantas vezes caímos nessa? Quantas vezes já aceitamos essa proposta? Mas no final, quando a gente desiste, quando a gente cai, quando a gente volta para trás, sabe o que sobra? Frustração. Aquele sentimento de culpa. Cara, eu fracassei mais uma vez. Cara, eu tropecei e eu caí de novo. Eu prometi para mim mesmo que eu não faria isso, e eu fiz. Quantas vezes isso já não aconteceu conosco? Quantas vezes a gente, diante daquilo que parecia ser mais fácil, e sempre a desistência vai parecer mais fácil. Sempre a desistência vai parecer o caminho mais prático. Só que quando nós enveredamos por esse caminho, quando nós tomamos esse caminho, nós nos arrependemos profundamente, porque o atalho se tornou mais longo que o caminho original. Nós nos cansamos, nos arrependemos, nos frustramos e às vezes a gente até entra numa depressão profunda, não por causa da dificuldade, mas porque a gente desistiu no meio da dificuldade. Então, queridos, e muitas vezes quando nós caímos, parece que a nossa capacidade de se levantar diminui. Quando a gente chega nesse momento de frustração, quando a gente chega nesse período, parece que a gente não vai conseguir se levantar mais. Parece que as forças, parece aquela música que a gente conhece: estou sentindo as minhas forças indo embora. Porque, é o momento que a gente precisa se levantar e a gente não encontra forças. E eu quero dizer para você: não desista. Alex, você não sabe a situação que eu estou passando. Eu não preciso saber, mas aquele que precisa, ele estará te dando forças para que você consiga ir adiante. Ninguém escolhe para si os dias maus. Você já acordou pela manhã, deu um sorriso, tomou um chá de canela e falou: hoje eu vou ter um dia terrível. Alguém já escolheu fazer isso? Eu não conheço alguém em sã consciência que tenha escolhido isso. Mas eu quero dizer algo para você: os dias maus são inevitáveis. Eles virão. Mas a questão não são os dias maus, ou quando eles virem. A questão é: o que fazer quando eles chegarem? Eu preciso reconhecer, eu acho que eu estava muito chapado na hora que eu estava fazendo essa mensagem, daí eu escolhi uma música de fundo
Eu acho que não vai casar legal. Então você pode colocar o e-maker, por gentileza. E daí a gente já manda a capa, manda esboço, manda. Daí naquela hora que a gente está aleluiado, já manda aquela música que está tocando a gente, e daí a gente vê, acho que não vai rolar naquele momento. Glória a Deus. Ninguém escolhe esses dias, mas eles existem sim. E eu quero te dar uma notícia, eles virão quando você menos espera, os dias maus se encontrarão. E eu quero ser sincero, eu quero torcer para que isso aconteça. Por quê? Alex é doido? Sim. Mas por que eu quero? Porque os dias maus são necessários, são inevitáveis, porém são necessários. Por quê? Porque são nos dias maus que a nossa fé é provada. São nos dias maus que um coração de homem e de mulher de Deus é forjado dentro de você. É nos dias maus que começa a ser esculpido no seu caráter, um caráter indesistível. Eu conheci um amigo no início da minha conversão e ele falava uma frase que eu lembro até hoje. Cara, isso tem bastante tempo, foi em 97, não sei nem mais fazer as contas de quanto tempo tem. E ele falava, as melhores lições nós não aprendemos em dias de festa. Então, querido, para que você seja fortalecido, para que você tenha um coração leal, os dias maus são necessários. Eles são a sua pós-graduação. Muitos sucumbem diante deles. Mas quando eles virem, ou se eles já vieram, não desista. Precisamos avançar sem medo. Existe um alvo a ser alcançado e não podemos parar. Um propósito muito maior a ser estabelecido e não podemos desanimar. Eu não vou perguntar quantos de vocês, porque eu creio que todos nós já enfrentamos alguns desânimos, pelo menos um na nossa vida, alguma frustração, uma vontade de pegar R$2 e sumir no mundo. Pegar minha bicicleta e sumir na vida. Mas como dizia Tiririca, não adianta fugir de mim, porque para onde eu vou, eu estou. As situações sempre vão encontrar você, querido. Não pare até terminar a batalha. Quero ler contigo Êxodo capítulo 17, versículo 9 ao 13. Por isso disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro, lá no monte. E acontecia que quando Moisés levantava a sua mão, enquanto ele conseguia estender as suas mãos, levanta o braço. Quando ele conseguia estender os braços, manter os braços erguidos, isso aqui quem foi em encontro sabe como que é. Israel prevalecia, mas quando ele baixava a sua mão, Amaleque prevalecia, o exército inimigo prevalecia. Quando Moisés levantava as suas mãos e conseguia manter as suas mãos estendidas, levantadas, em direção ao seu exército, o povo de Israel prevalecia, estava ali vencendo aquela batalha, mas quando ele cansava e baixava as suas mãos, Amaleque prevalecia. Versículo 12, porém as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele para sentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e outro de outro, assim ficaram as suas mãos firmes, até que o sol se pôs. E assim Josué desfez, aniquilou Amaleque a seu povo ao fio da espada. Moisés não desistiu, mesmo diante do cansaço. Ele estava numa posição que ele precisava estar. Essa é uma das primeiras coisas, a gente precisa entender. Nós estamos onde Deus nos colocou, ou nós estamos onde nós gostaríamos de estar? Porque se nós estamos apenas onde nós gostaríamos de estar e não onde Deus gostaria que nós estivéssemos, então significa que a gente está mentindo em alguma parte daquela oração, seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Então nós precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. E mesmo quando o cansaço vir, não significa que você vai estar no centro da vontade de Deus, querido, que o cansaço não vai chegar. Não significa que você não vai ficar enfadado, não significa que muitas vezes as coisas não ficarão pesadas. Mas sabe outro segredo de Moisés? Ele não estava sozinho. Arão e Hur estavam com eles. Então ele, mesmo sendo líder, para mim, depois de Jesus, na verdade, em expressão numérica, Moisés foi maior líder do que Jesus. Não em essência, mas em expressão numérica. Moisés ele chegou a liderar mais de 1.700.000 pessoas.
Jesus em vida ele não alcançou na questão de liderança esse número, mas Moisés sim. Então, foi um grande líder, mas mesmo ele entendendo que ele foi um grande líder, mesmo ele sendo chamado por Deus, mesmo ele entendendo que aquilo que ele estava fazendo era aquilo que Deus tinha pedido para ele fazer, ele não quis andar sozinho. E ele ainda, além de não querer andar sozinho, ele aceitou ajuda, ele entendeu que ele não era a última bolacha do deserto. Ele entendeu que por mais que ele tivesse o chamado, ele sabia que tinham pessoas que poderiam ajudá-lo. Ou seja, tudo que Deus tem para fazer, todas as habilidades, todos os dons, toda a vocação, todos os talentos de Deus não estão contidos em uma só pessoa. Nós precisamos um dos outros. Então, o que ele fez? Ele aceitou aquela ajuda. Arão e Hur colocaram uma pedra debaixo dele. Ele se assentou sobre aquela pedra e colocou as mãos sobre os ombros de Arão e Hur. E mais do que aceitar ajuda, ele se sustentou sobre uma pedra. E uma pedra tem um outro nome que a gente pode chamar de rocha. E agora eu quero fazer a pergunta: quem é a rocha? Quem é a rocha? Se você fundamentar a sua vida sobre a rocha, você irá até o fim. Se você conseguir estabelecer os seus planos, os seus projetos sobre a rocha, então você vai cruzar a linha de chegada. Porque eles primeiro, antes de oferecerem a sua ajuda, eles pegaram uma rocha. E falaram: Moisés, fique sobre a rocha. Fique sobre aquilo que é firme. Fique sobre os fundamentos inabaláveis. Porque se nós temos um rei que é rei de um reino inabalável, esse reino está dentro de nós, então eu e você precisamos ser inabaláveis. Por quê? Porque um rei inabalável mora dentro de você. Simples assim. Então, querido, não desista. Agora eu quero te perguntar, sobre o que a sua fé está fundamentada? Sobre o que a sua vida está fundamentada? Sobre o que a sua família está fundamentada? Sobre o que os seus planos, os seus projetos estão fundamentados? Sobre o que os seus sonhos estão fundamentados? Porque se for em Cristo, isso vai acontecer se você não desistir. Não pare até tocar em Jesus. Eu amo muito essa passagem. Lucas capítulo 8, versículo 43. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos. 12. Marido que fica irritado com essa mulher por causa daqueles dias. Essa mulher viveu 12 anos com um fluxo contínuo de sangue. E gastaram com os médicos todos os seus haveres. Tudo que ela tinha de dinheiro, todos os seus recursos, todos os bens, ela gastou com os médicos. E por nenhum médico ela pôde ser curada. Sabe o que isso significa, querido? Ela precisava viver em sociedade. Não existe nada mais precioso para nós do que viver entre as pessoas. Pelo menos entre a sua família, porque eu não consigo crer em alguém que consiga manifestar a benevolência de Deus que viva como se fosse uma ilha. Não, você não é uma ilha. Você não nasceu para viver sozinho. A Bíblia fala, sempre quando a Bíblia fala sobre o poder, a manifestação da graça, do poder, da natureza de Deus, ela sempre usa o plural. Mas vós sois, sobre vós derramarei o meu poder. Eis que eu vos envio. Você consegue entender que é o plural? É a coletividade, porque é nessa coletividade que se manifesta a graça, o poder de Deus, num corpo cuja cabeça é Cristo, que é formado por muitos membros. Não num corpo cuja cabeça é Cristo e que só tem um braço. Então, esse plural. Então, a gente precisa entender que é necessário, mais do que necessário, é muito importante viver em comunhão, queridos. E a própria Bíblia diz isso em Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, em comunhão. Então, essa mulher, ela tinha isso dentro dela, ela gostaria de viver em comunhão. E por isso que ela gastou tudo aquilo que ela tinha. Por quê? Porque a sua condição tornava ela como imunda perante a lei judaica. Alguém que estava com fluxo de sangue, se alguém tocasse nessa pessoa, essa pessoa que tocou em alguém que estava com fluxo, também se tornava imunda. Então ela não poderia estar no meio da sociedade até que ela se tornasse pura. Mas por causa desse período, que não durou 7 dias, que não durou 2 semanas, mas durou
longos 12 anos. Ela empobreceu, sozinha, longe dos amigos, fora de um círculo social. Por isso que ela gastou tudo. Só que ela estava num ambiente, ela estava num lugar onde Jesus estava. E eu quero dizer para você, se você estiver num lugar onde Jesus está, alguma coisa diferente precisa acontecer. Se Jesus está na sua vida, alguma coisa diferente na sua vida precisa acontecer. Eu não consigo crer em conversão sem transformação, porque se Jesus vem morar em mim, alguma coisa diferente, sobrenatural, precisa acontecer na minha vida, querido. É impossível alguém que recebeu Jesus não diferir em nada de antes ou depois. A cruz precisa ser um marco na nossa vida. Versículo 44. Chegando por detrás dele, quem é o dele? De Jesus, tocou na orla do seu vestido, e logo estancou o fluxo de sangue. E disse Jesus, quem é que me tocou? E negando todos, Pedro disse, sempre Pedro dá uma dessa, né? E os que estavam com ele, mestre, a multidão te aperta e te oprime. Tá todo mundo, essa muvuca aqui apertando o Senhor. E o Senhor pergunta, quem me tocou? Eu parei de contar já no 350. Não sei quem te tocou. Versículo 46. E disse Jesus, alguém me tocou. Ele não falou alguém, tipo, óbvio que alguém. Muita gente estava em volta, só que alguém tocou diferente. Alguém tocou com o sentimento de não desistir até alcançar alguma coisa. Alguém tocou porque, tipo, ela entendeu que por mais que ela tivesse várias opções de achar a cura, ela entendeu que só existe uma alternativa para uma transformação total. Esse alguém que me tocou não foi como muitos que estão aqui, que só estão para ver, mas ela veio para experimentar. Essa alguém que me tocou roubou algo de mim. Será que roubar é errado? Ela tirou sem pedir. Mas o que ela tirou sem pedir transformou a vida dela. O que ela tirou com fé, e é roubar no bom sentido, nem sei se tem bom sentido para roubar, mas nesse caso vamos dizer que tem. Ela tirou algo de Jesus que ela não pediu, mas ela creu profundamente no seu coração, porque ela não desistiu da sua própria vida. Ela poderia se entregar à morte, querido. Já fazem 12 anos, ela poderia dizer, eu já não tenho mais expectativa de vida. Eu não tenho mais amigos, eu não tenho mais um círculo social, alguém onde eu possa me refugiar, alguém que possa me ouvir. Alguém que permaneceu ao meu lado nos dias difíceis. Eu não tenho mais dinheiro, eu não tenho mais propriedades. O que resta para mim é morte. Só que ela não desistiu de si mesma. O que resta para você, querido? Ela perdeu tudo aquilo que poderia ser palpável. Mas existia uma coisa que ela adquiriu que jamais ninguém poderia tirar dela. Isso se chama Jesus. Ela conheceu Jesus. Então, versículo 46 diz, alguém me tocou porque bem conheci que de mim saiu virtude. Aquela multidão toda não conseguiu extrair de Jesus algo, mas uma mulher que não desistiu, uma mulher que por mais que tivesse anêmica de tanto perder sangue, ela foi mais forte do que as circunstâncias que cercavam a vida dela, e ela foi até o fim. E quantas vezes nós paramos na primeira circunstância? Primeiro sinal de pare. Na nossa vida, a gente estaciona, abre mão do carro e vai embora. Ela recebeu vários nãos, ela encontrou muitas frustrações na sua vida, mas mesmo assim, ela não desistiu. Ela não se conformou com a sua condição. Ela se dispôs mesmo diante da fraqueza. Você sabe onde fica a orla do manto? A Bíblia diz que ela tocou a orla do manto, amém? Você sabe onde fica a orla do manto? Embaixo. Eu quero crer que essa mulher, ela desceu ao chão. Ela se abaixou. Mesmo sendo reconhecida, porque se ela fosse reconhecida, porque ela tinha um símbolo de que ela estava impura. E mesmo tendo a possibilidade de ser considerada impura, mesmo tendo a possibilidade de ser rechaçada no meio do povo, ela foi. Ela vai começando a se arrastar. E muitos pisoteavam, porque existia uma grande multidão em volta dela. Não eram pouca gente. Os discípulos falaram que era muita gente. Mas mesmo diante das adversidades, ela se abaixou e foi. Alguns pisavam, alguns
batiam nela. Mesmo assim ela foi. E ela falou, se eu só tocar, eu reconheço que esse homem tem tanto poder que se eu só tocar na orla das suas vestes, eu serei curado. E cara, ela creu nisso com tanta fé, ela creu nisso de todo o coração, que quando ela tocou, aconteceu isso. E como estava uma multidão, ela foi curada, estancou o sangue e estava voltando para casa. Conseguiu o que eu queria. Jesus falou, alguém me tocou. Eu falei, pois é, mestre. Cheio de gente, né? O sol acho que está muito quente, o senhor não está muito bem. E de repente ela viu que todo mundo estava falando, não fui eu, mas de repente chegou a vez dela. Ela falou, fui eu. Não está aqui nesse texto, mas Jesus disse, cara, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Você foi curada. Tenha bom ânimo. Você quer receber a coroa da justiça, você quer receber aquilo que você busca de Jesus, tenha bom ânimo. Não desista, não pare pelo caminho. Porque muitas vezes as afrontas, as situações, elas parecem grandes, mas olha o que diz Provérbios 24:10. Se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a sua força é pequena. Eu gosto de uma outra versão, quando é para os homens, eu gosto dessa versão que eu vou falar agora. Se te demonstrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena. Queridos, tem duas coisas básicas que representam o povo de Deus. A primeira é, somos o povo mais feliz da terra. Somos o povo mais feliz da terra porque uma parte do fruto do Espírito, que é alegria, está em nós. E eu creio que está em você também. Um dos sinônimos do reino de Deus, o reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Então a alegria do Espírito Santo está em nós. Amém? A alegria do Senhor é a nossa força. Existe a alegria de salvação que Davi orou, pedindo para que ele não perdesse. Então, nós somos o povo mais feliz da terra. Essa é uma das marcas do povo de Deus. Mas a segunda marca é, nós não arregamos, nós não voltamos atrás, nós não podemos desistir. Porque aquele que lança a mão do arado não é digno de entrar no reino. E o reino de Deus é aquilo que nós estamos buscando. Na verdade, é aquilo que nós já alcançamos. Porque João Batista foi para o deserto dizer, o reino de Deus chegou. Então, queridos, precisa ser a nossa marca, indesistíveis. Você precisa ser indesistível. O sofrimento vem, óbvio que vem, e ele precisa vir. E eu quero orar a Deus para que ele já comece daqui a pouco. Por quê? Porque você vai se tornar mais forte. Porque você vai sair desse período, querido, um gigante na fé. Pequeno diante de Cristo, mas gigante diante das circunstâncias. Porque nós estamos não apenas deixando algo para as pessoas. O que você deixa para as pessoas e provavelmente para os seus filhos se chama herança. Só que a Bíblia diz que isso é corruptível. Isso pode se perder. Quantas pessoas a gente já ouviu falar que receberam uma herança e torraram ela em o que o pai construiu em 20 anos, ele perdeu em 20 dias, em 20 meses. Eu não estou dizendo que isso não é bom, é legal. A Bíblia diz que é os pais que entesouram para os filhos. Isso vai acontecer com muitos. Alguns vão herdar bens, outros vão herdar boletos, mas nós vamos herdar alguma coisa. Só que nós não fomos chamados apenas para deixar herança, nós somos chamados para deixar um legado. Porque legado não é o que nós deixamos para as pessoas, é o que nós deixamos nas pessoas. Só que, querido, eu preciso te dizer que um legado ele é produzido com muito suor, com muito sangue. Assim como uma bela história é produzida com muitas lágrimas. Se você não está disposto a suar, às vezes a dar o seu sangue, sua história talvez não seja contada. Só que só está disposto a isso aqueles que não desistem, aqueles que avançam. Nós flertamos muitas vezes com a desistência. E quando nós flertamos com a desistência, nós esquecemos de olhar para o maior exemplo de todos os tempos. Você sabe quem foi? Ou quem é? Até porque aquele que foi continua sendo e virá. Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo. Até porque, olha o que ele passou. Foi afrontado por Satanás quando foi tentado no deserto. A ponto da sua identidade ser afrontada e confrontada por ele, dizendo, se tu és, existe uma possibilidade de você ser filho de Deus, diga essas pedras que se transformam em pães. Foi confrontado por Satanás. Ele foi rejeitado muitas vezes quando ele estava falando acerca
daquilo que ele veio fazer. Ele chorou por Jerusalém, porque Jerusalém tinha também rejeitado a ele. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. Quando ele olha para Jerusalém, ele vai para um determinado lugar e olha para Jerusalém e ele faz um dos clamores que deveria estar em Lamentações. E ele diz: Jerusalém, ó Jerusalém, quantas vezes quis eu trazer você debaixo das minhas asas, como uma galinha faz com os seus pintinhos, e vocês não quiseram. Jesus sofreu rejeição, querido. Principalmente por aqueles que, desde os primórdios da era, do início de toda a civilização humana, ele sempre protegeu aquele povo. E quando Deus enviou seu único filho, eles rejeitam seu único filho. Olha o que Jesus passou, o seu suor transformado em sangue, porque a Bíblia diz que ele estava sofrendo uma grande pressão psicológica. E ele sobe no Getsemane e o seu suor começa a ser transformado em sangue. Os soldados escarnecendo dele: ó rei dos judeus, não és rei, salva-te a ti mesmo. Um dos ladrões da cruz dizendo: salva a ti mesmo e a nós. As chicotadas que tiravam um pedaço de Jesus, os açoites que vinham contra Jesus, o quanto ele sofreu sendo inocente, o quanto ele sofreu não tendo pecado nenhum, o quanto ele sofreu sendo filho de Deus, imaculado. O quanto ele sofreu no meu e no seu lugar, e ele não desistiu. Ele foi até o fim. Ele foi esbofeteado. Mentiram a respeito dele, ele não desistiu. E ele suportou a cruz. Querido, não existe nada que a gente vá passar. Não existe nada que a gente vá enfrentar. Não existe nada que a gente possa suportar que se compare ao que Jesus fez. E se ele não desistiu, ele habita dentro de você, então você também não pode desistir. Você também precisa se tornar um indesistível. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Levamos sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Quando você vê esses vídeos aqui, cara, alguma coisa precisa mover no seu coração quando você vê aquela galera passeando por Caieiras, passeando. Eles estavam andando, declarando: o reino de Deus chegou. Quando você vê pessoas sofrendo, o que em você pode produzir esperança nessas pessoas? A não ser Cristo em vós, a esperança da glória. Nós trazemos o morrer e nós celebramos o morrer esta manhã, quando a gente fez esse ato da ceia. Isso não é apenas um lanche em comunhão para a gente fazer uma coinonia no meio da igreja, não. Isso é lembrar da morte de Cristo, porque ele não desistiu. E ele está falando: ei, não desista, porque aquilo que pode ser feito em você e através de você pode levar esperança para aqueles que estão no mais profundo abismo. Nós precisamos entender que se nós desistirmos, muitas pessoas podem não conhecer Jesus. Começar pela sua família. Não desista dos seus filhos. Um dos vídeos que você viu ali, um dos trechos da mensagem suave de quarta-feira. Não negocie os seus filhos. Não negociar os filhos é não desistir deles. Até que ponto você está disposto a sofrer para que o seu filho conheça Jesus e permaneça no caminho? Porque é muito fácil trazer ele para a igreja, levar no Pasquides e transicionar a responsabilidade de ensiná-lo no caminho, não é ensinar o caminho. Quando a gente entende que a Bíblia diz ensinar o caminho, é como quem aponta. Mas na verdade a Bíblia diz ensina no caminho, é como quem conduz. Mas é muito fácil ensinar o caminho. Olha lá, existe o Pasquides, existe o culto, tem a batalha dos clãs e tem mais algumas coisas acontecendo. Vai lá. Agora, querido, na verdade Jesus falou: traz o seu filho, não desista dele. Não desista dele. Não desista dele. Ensine. Ele vai esquecer amanhã. Na verdade, às vezes no mesmo dia, ensine de novo. Repita, 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 repita. Até porque com os princípios de Deus nós precisamos que repitam para a gente, porque assim como os nossos filhos esquecem das lições que nós damos a eles, nós esquecemos facilmente das lições que Deus dá a nós. Muitas vezes nós não temos muita paciência de ter que ficar repetindo
para os nossos filhos, mas nós queremos paciência para aprender os princípios de Deus, para que possamos caminhar sobre eles. Tem alguma coisa errada nessa situação, hein, querido? Versículo 10. Levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Porque nós, que vivemos, somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Alex, cadê a parte do triunfalismo do Evangelho? Você não falou até então. Está aqui. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Bem-vindo ao Evangelho. A cruz não te promove, a cruz te mata. Mas Mateus capítulo 5 diz: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem e mentindo disserem todo mal a vós por minha causa, grande será o vosso galardão nos céus. Não desista, não desista, querido. Uma vez o pastor perguntou para um pastor lá da Indonésia: o que a igreja brasileira precisa fazer? Busque a perseguição, busque o sofrimento, busque as circunstâncias que vão avivar a fé de vocês, que vão refinar a fé de vocês. E uma verdade que nós precisamos não apenas ouvir, mas compreender: a igreja brasileira precisa ter a sua fé refinada. Só que o que refina o ouro é o fogo. O que refina o ouro é o fogo, querido. Então, quando a Bíblia diz sobre o batismo do Espírito Santo e com fogo, é o refino. Não é o charabacanta, o cheio. A gente ama essas paradas todas, mas é o refino, é sua fé sendo provada, é você sendo forjado. Nenhum soldado em sã consciência vai pegar uma espada, vai querer receber uma espada que não passou pelo fogo, que não passou pelo processo total de uma forja. Muitos querem ser uma ferramenta, mas uma espada precisa de 4 coisas para o seu processo de produção: uma marreta bem pesada, uma bigorna bem firme, uma água bem gelada e fogo. Isso vai te forjar. Isso vai te forjar. Isso não mata você, isso forja você. Versículo 12: de modo que em nós opera a morte, em vocês a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito: eu criei, por isso falei. Também nós cremos e também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês. Porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando, se torne abundante as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Por causa da graça de Deus, nós não desanimamos. Porque Deus vai ressuscitar a gente como Ele ressuscitou a Jesus. Nós não desanimamos. Porque a nossa morte, o efeito da morte de Cristo em nós gera vida nas pessoas. Nós não desanimamos, querido. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior, o nosso homem exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia após dia. Esse é o propósito do Evangelho. Ainda que as circunstâncias deteriorem você por fora, por dentro você é renovado, por dentro você é vivificado, por dentro você é reavivado, querido, por dentro você é restaurado. Esse é o poder da graça de Deus em nós. Esse é o poder de carregarmos a nossa cruz. Por mais que nós venhamos nos cansar por fora, por dentro nós somos renovados todos os dias, dia após dia. Até quando? Até quando a gente se encontrar com Ele nas nuvens. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso exterior se desgaste, o nosso interior se renova dia a dia. Agora pegue isso aqui. Quem escreveu 2 Coríntios? Paulo. Os açoites pelo azorrague, que era um chicote feito com ossinhos de carneiro e chumbo moído, que Jesus levou, Paulo levou. Menos uma. 40 menos uma. Ele foi perseguido, ele foi torturado, ele foi preso. Daí olha o que ele escreve agora. Porque a nossa leve e momentânea tribulação... O cara que passou por isso escreve a nossa leve. Quantos aqui já foram chicoteados com azorrague? Quantos aqui já foram perseguidos de morte a ponto de torturarem você e deixarem você nu e com fome numa prisão? Então, nós podemos também repetir isso aqui, amém? Nós conseguimos com fé dizer que Paulo, que escreveu que a leve e momentânea tribulação, momentânea, ou seja, apesar de ser leve, além de ser leve,
ela não dura para sempre. O período que você está passando pode ser pesado, mas ele é momentâneo. E ele precisa ser leve. Por que você precisa dizer que é leve? Nem que todo mundo diga, cara, você é doido dizer que é leve. Sim, eu sou doido, o evangelho não é para normal. A Bíblia diz que o evangelho é loucura para o homem natural. Por que é leve? Quando eu declaro que é leve, eu estou declarando que eu consigo carregar. Se eu olho e falo, cara, isso é pesado demais, eu estou desistindo. Mas quando eu olho, 39 chibatadas da Zohag, vou perder mais ou menos 1 litro e 800 ml de sangue. Eu vou ter algumas partes deslaceradas do meu corpo. Talvez eu precise de algum enxerto, para fechar as feridas. É leve. Por que é leve? Porque por causa de Jesus eu consigo suportar. Porque Jesus habita em mim. Não existe tempestade que não cesse diante da sua voz. E se ela não cessar, eu vou morrer hoje, mas eu amanheço na glória. Porque para mim o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Por isso que nós não desistimos. Porque para o mundo existe uma ilusão de uma frase dizendo que todos os caminhos levam a Deus. Jesus é o caminho. E quando eu estou nele, a minha morte ou a minha vida, isso sim leva a Deus. Se eu viver, eu vivo por ele. Se eu morrer, estarei com ele. Então, para que desistir? Versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz, olha o que isso produz. Produz para nós o eterno peso de glória. Não é momentâneo quanto à sua aprovação, ela é eterna. O peso de glória dura para sempre. Vai gerar em você, vai produzir em você um eterno peso de glória, acima de toda comparação. É impossível comparar o benefício que nós temos de prevalecer em Cristo com os destroços que podem ser causados pelas provações. Nós sofremos demais já nessa vida, né? Provavelmente sim, mas nada se compara. Nada se compara a estar um dia nesse lugar. Até porque o próprio salmista disse, vale um dia na sua presença, um dia nos seus atos, do que muitos dias longe de ti. Vale um dia com Jesus enxugando a lágrima dos nossos olhos. Esse dia valerá do que qualquer açoite, qualquer perseguição, qualquer afronta, qualquer rejeição que tentou fazer a gente parar. E como isso pode acontecer? Versículo 18, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem. Coloque de pé. Mas para as que não se veem. Sabe por quê, querido? Porque as coisas que nos fazem querer desistir são as coisas que nós vemos. São aquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. É o erro do nosso irmão, é o quanto ele me feriu. São as circunstâncias, porque sentaram no meu lugar de praxe, então eu quero desistir. Foi porque eu perdi o emprego, eu quero desistir. Foi porque o meu casamento não está legal, eu quero desistir. Foi porque eu dei uma esfriada na fé, eu quero desistir. Cara, ainda que você esteja prostrado, existe uma mão estendida para você. Porque a Bíblia diz que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar. E o ouvido não está tampado para que não possa ouvir. Então ainda que você esteja no mais profundo abismo, existe uma mão que te alcança. Não importa onde você está, se você não desistir, Ele te alcança. Se você não desistir, Ele te alcança. Porque as coisas que se veem são temporais, assim como a leve e momentânea tribulação ou provação. Mas as coisas que não se veem, elas são eternas, assim como o peso de glória. Não desista de você. Quantos que estão aqui já tentaram desistir de si mesmo? Já pensaram em abandonar as próprias ou as poucas forças que lhe restam? Não desista da sua vida. Ela é o bem mais precioso que lhe foi entregue. E uma vida abundante foi conquistada na cruz do Calvário, dada de presente para você. Viva uma vida formidável. Como eu vivo isso? Sendo indesistível. Sendo indesistível. Não desista da sua família. Eu lembro quando eu estava virado numa vida louca, chegava no meio da madrugada, quase amanhecendo em casa.
porta da minha mãe entreaberta e eu ouvi um sussurro. A minha mãe de joelhos, orando pela minha vida. Ela não desistiu de mim. Ela não desistiu. Não desistiu. Mesmo que as pessoas olhassem e falassem, cara, ele não tem mais jeito, não tem mais como voltar atrás. O que ele está usando, as substâncias, as drogas, a vida que ele está levando, já não resta mais esperança. Minha mãe não desistiu de mim. Teve um momento que eu fui um inferno na vida da minha esposa, mas ela não desistiu de mim. Não desista da sua família. Não desista da sua fé. Mas se você chegou aqui essa manhã muito tentado a desistir, eu queria orar contigo. Muito tentado a parar, eu queria orar com você. Talvez você tenha desistido dos seus sonhos. Talvez você tenha desistido de você. Talvez você tenha desistido daquilo que Deus entregou à sua vida, não vendo mais esperança. Eu queria te chamar aqui à frente para orar, por gentileza. Existe um poder em Cristo Jesus que pode preencher a sua vida. E esse poder vai te ajudar a não parar. A não parar. A avançar. A prosseguir, a insistir, a ser resiliente, a manter-se de pé diante das pancadas. A vida bate, querido, e não bate pouco. Às vezes eu falo para meus filhos, não acho que eu sou chato, porque a vida vai ser muito pior do que eu. Então talvez a vida esteja te batendo muito. Resista, você consegue, não desistindo. Alex, mas eu já prostrei diante das circunstâncias, já prostrei diante das situações, eu já não tenho força para resistir, para ir adiante. Não existe um poço tão profundo que o braço de Jesus não alcance, querido. Não existe um lago de depressão tão profundo que a alegria do Senhor não possa invadir o seu ser, a sua alma e te trazer vida. Não existe morte tão certa e tão decretada que não possa ser contrariada pelo próprio Jesus, o autor da vida. Não existe nada que possa parar alguém que se entrega de fato de verdade para aquele que não desistiu. Para aquele que não desistiu. Porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a minha sede é você. É você. Mais perto da morte, mais perto da morte, e com o peso da tua glória. Mais perto da morte, é mais perto da glória, e o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer, Moisés, suba em meu lugar, e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto
Ei, você que está no banco aí, que já disse que iria embora algumas vezes, que não tem contentamento com a sua vida, que não se alegra ao se ver no espelho, isso é também desistência. Eu quero orar contigo. Eu quero orar contigo. Saia do seu lugar. Não precisa ter vergonha, não precisa ficar acanhado. O Jesus que tem poder para fazer com que você avance, para que você não pare, Ele está aqui. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é. Eu queria pedir para aqueles que vieram aqui à frente que se colocassem de pé, por gentileza, pudesse chegar um pouquinho mais perto. Pode baixar um pouquinho a luz, por favor. Pode se colocar de pé, pode vir mais perto, por gentileza. Eu quero orar com vocês. Somente aquele que não desiste cruza a linha de chegada. E existe uma promessa ao cruzar a linha de chegada. Jesus disse: ao que vencer, ele se assentará com Jesus na glória. Ao que vencer será feito como uma das colunas da eternidade. Ao que vencer, ele receberá a coroa de glória. Mas nós somente vencemos se nós conseguimos transpor a linha de chegada, se nós não desistirmos, querido. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os seus filhos, Deus. Filhos à sua imagem e semelhança, Senhor. Eles estão aqui, Pai, porque eles não querem desistir. Pai, se algum deles já desistiu, Senhor, eu sei que eles conseguem, Pai amado, voltar atrás, Senhor. Eles podem desistir de terem desistido, Pai, e voltar para o lugar que o Senhor estabeleceu eles, Deus. Em nome de Jesus, que o Seu Espírito Santo venha como uma força, Pai, sobre a vida deles, Pai. Venha como um fôlego, Pai amado, para caminhar, Pai, a carreira, para percorrer a carreira que está proposta a eles, Pai. Que eles um dia possam dizer, Pai, no fim dos seus dias: percorri a carreira, combati o bom combate. Porque isso só pode dizer aqueles que não desistiram, Pai. E eles serão como esses que não desistem, que são fortes, Pai, que resistem, Senhor, a todo ataque, a toda circunstância. Pai amado, eles serão aqueles que permanecem de pé diante das circunstâncias. Diante do Senhor eles permanecem prostrados, mas diante das circunstâncias eles se levantam, Pai amado. Eles se levantam, Pai amado, não apenas porque têm esperança no Senhor, mas para levar esperança para aqueles que ainda não têm. Não porque eles apenas conheceram o Senhor, mas também para fazer o Senhor conhecido. Em nome de Jesus, Pai, vem, Pai amado, sobre a vida deles. Em nome de Jesus. E enche, Pai. Enche, Senhor Deus. Que muitos desistem. Enche, Senhor Jesus, com a sua graça, com o seu poder, Pai, com a sua virtude, Senhor. Que eles sejam como aqueles que permanecem, Pai, indesistíveis, Senhor, indesistíveis. Que muitos desistirão e vão ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Antes de encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta. Talvez você esteja nos visitando pela
a primeira, segunda, você já esteja vindo há algum tempo e você ainda não se entregou a Jesus de fato, de verdade. Você não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou talvez você já tenha feito isso um dia e acabou se afastando, desistindo, mas você veio aqui hoje. Jesus marcou esse encontro contigo e você está aqui. E você queira retornar. Temos alguém que gostaria de se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, como Redentor da sua vida, ou reconciliar com Ele. Faça um sinal com a sua mão, por gentileza, caso tenhamos alguém aqui ou no auditório. Nem somos todos da mesma família da fé. Glória a Deus, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Mais forte porque Ele é digno. Mais forte porque Ele trouxe restauração a vidas. Mais forte porque Ele animou, deu um novo ânimo. Porque Ele restabeleceu coisas que estavam destruídas na vida de algumas pessoas aqui. Então Ele é digno de adoração, Ele é digno de louvor, Ele é digno de honra, de glória, de majestade, de poder, porque Ele é o único que pode fazer. Ele é aquele que nos tirou das trevas e nos transportou para a maravilhosa luz. É Ele que nos tirou do monturo e nos fez assentar em lugares celestiais. É Ele que veio um dia, mas voltará para nos buscar, queridos. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, Ele breve vem. Por isso Ele é digno de adoração, honra, glória e poder. Aleluia, aleluia, aleluia.